E aí, tudo certo? Hoje, a gente vai fazer um exercício de imaginação bem diferente. Vamos pegar um dos maiores heróis da cultura pop e basicamente colocar a alma dele em julgamento. E o nosso código de leis? Ah, ele tem 700 anos de idade. Sejam bem-vindos à Auditoria Moral do Curim. Essa aqui é a pergunta que vale 1 milhão. Kuririn salvou o mundo não uma, mas várias vezes. Sempre esteve do lado dos mocinhos. Mas ser um herói e ser um bom homem são a mesma coisa? Bom, a resposta para isso depende totalmente do código moral que a gente usa para julgar. E o nosso livro de leis é nada mais, nada menos que uma das obras mais influentes e, vamos combinar, aterrorizantes da literatura. A gente não vai julgar o Curim pelos padrões de hoje, de jeito nenhum. O julgamento vai ser pela lógica fria e implacável do inferno de Dante Alighieri. Ok? Então vamos mergulhar de cabeça nisso. Antes de qualquer veredito, a gente precisa entender as regras desse tribunal tão particular. Afinal, quais são os critérios para condenação eterna no universo de Dante? O inferno de Dante não é só um lugar de fogo e sofrimento aleatório. De jeito nenhum. É um sistema de dor perfeitamente organizado, onde cada punição é, na verdade, uma consequência lógica, quase poética, do pecado que a pessoa cometeu em vida. Certo. Agora vamos dar uma olhada no, digamos, Código Penal do Inferno. Como é que Dante organiza um mal? É o seguinte: quanto mais fundo, pior o pecado. Tudo começa com a incontinência, que é basicamente quando a paixão domina a razão. Depois a coisa piora e vem a violência, que já é um ato de maldade intencional. E lá no fundo do poço, o pior de todos os pecados para Dante, a fraude, o uso da inteligência para enganar. E aqui está uma primeira análise do nosso caso. Fica bem claro que o foco em Curim está nos círculos mais de cima. Por um lado, as virtudes dele o colocam como um forte candidato ao limbo. Por outro, um ato específico de paixão o deixa perigosamente perto da condenação. A vida de luta levanta umas questões sobre violência, claro, mas a fraude não parece ser muito o estilo dele. Vamos começar então com os argumentos da defesa. A ideia aqui é buscar a sentença mais leve possível para o nosso herói. O limbo é um lugar bem interessante. Não tem tortura, não tem fogo. É para onde vão as almas nobres, sabe? Pessoas que viveram de forma justa, correta, mas que não tiveram a fé cristã. Pensa nos grandes filósofos da antiguidade, heróis. O sofrimento deles é só saudade de Deus, não um tormento físico. E olha, a defesa tem um caso muito, muito forte. Curim simplesmente personifica as 4 virtudes cardeais. Ele teve fortaleza diante de um medo inimaginável, foi justo em suas ações, prudente nas batalhas e demonstrou temperança na sua evolução como pessoa. Ele parece, sinceramente, o candidato perfeito para o limbo. A pergunta parece até boba, não é? Um herói com tantas qualidades assim, ele deveria estar seguro. Mas a questão aqui, no tribunal de Dante, uma única falha, uma falha mortal, pode simplesmente anular uma vida inteirinha de virtudes. E é agora que a promotoria entra em cena. E ela vem com sua principal prova. Um único momento, uma única decisão que pode virar o jogo completamente. Vamos analisar essa sequência de fatos com calma. O Curim tinha nas mãos a solução, o poder de neutralizar uma ameaça global e salvar o mundo. Mas, movido por uma paixão que tinha acabado de nascer, ele escolhe conscientemente não fazer nada. Uma decisão que, nossa, quase custou a existência de todo mundo. E essa frase é tirada diretamente do Inferno de Dante. E ela é a definição exata do pecado que é punido no segundo círculo, a luxúria. E aqui não se trata só de sexo, mas do princípio de deixar o desejo, a paixão, passar por cima da razão. Então, o ponto central da acusação é esse. Para a promotoria, o que o Curim fez não foi um ato de misericórdia. Foi uma falha catastrófica de autocontrole. Ele colocou um sentimento pessoal acima do bem-estar de toda a humanidade. E para Dante, isso é uma violação gravíssima da ordem moral do universo. Com todos os argumentos apresentados, tanto da defesa quanto da acusação, o tribunal agora está pronto para dar seu veredito. E ele será baseado estritamente na lei de Dante. O veredito é duro, é direto. Pela lógica implacável de Dante, o ato de colocar o desejo acima da razão, ainda mais com consequências tão devastadoras, pesa mais do que a vida de virtudes. A balança da justiça, nesse caso, pende para a condenação. Mas o que quer dizer ser sentenciado ao segundo círculo?
É aqui que entra um conceito fundamental em Dante, o contrapasso. O castigo nunca é aleatório. Ele é, de uma forma poética e cruel, a própria essência do pecado, repetida por toda a eternidade. A punição para os luxuriosos é essa: ser pego por um furacão sem fim. Assim como em vida eles se deixaram levar pelos ventos da paixão, na morte eles são literalmente varridos por uma força que não podem controlar, sem descanso, para sempre. E é aqui que a gente vê a crueldade do contrapasso aplicado ao Corim. Em vida, ele era um mestre do controle, do equilíbrio, do voo. No inferno, sua maior habilidade não serve para nada. Ele que dominava o céu se torna um brinquedo impotente no meio da tempestade divina. É uma ironia trágica. Mas calma, quando tudo parece perdido, ainda existem duas últimas brechas teológicas. Dois argumentos finais que poderiam ser usados num último apelo pela alma do Corim. O primeiro caminho é o da ignorância invencível. Basicamente, ele não conhecia as regras, então não pode ser julgado por elas. O ato dele, visto por outra ótica, foi pura compaixão. Isso mandaria de volta para o limbo. O segundo caminho é o batismo de sangue. A morte dele se sacrificando para lutar contra o mal absoluto poderia ser vista como um martírio, que limpa os pecados e garante um lugar no purgatório, para ele ser purificado. O mais curioso disso tudo é que, depois de uma vida inteira de batalhas e decisões, o destino eterno do Corim nesse tribunal se resume à interpretação de apenas dois momentos-chave: um ato de paixão e um ato de sacrifício. E assim, com todas as cartas na mesa, a decisão final fica em aberto. Curirim seria um pagão virtuoso destinado ao limbo? Um amante trágico, condenado pela própria paixão? Ou, quem sabe, um mártir redimido pelo sacrifício? A resposta que cada um escolhe diz tanto sobre o código de Dante, quanto sobre a nossa própria ideia de justiça.